Olá, meu nome é Dionisa, sou psicóloga, psicanalista espiritualista, terapeuta energético espiritual. E o intuito deste vídeo é dar um amparo, algumas orientações aos nossos colegas do grupo Levante Rio Grande do Sul, aos nossos colegas terapeutas, em situações de emergência, em catástrofes. Muitas vezes a gente fica meio perdido, como realizar um atendimento, como acolher uma pessoa, enfim, numa situação dessas. E eu, não só pela experiência profissional, mas também pela experiência pessoal em que tive numa situação dessas, estou aqui justamente para falar, juntando as duas experiências, tanto teoria quanto prática, para falar um pouquinho, São coisas básicas que a gente precisa ter em mente, Porque muitas vezes a gente já chega com receio, ou vai falar com receio, como que eu posso ajudar essa pessoa? Então, uma das primeiras perguntas é justamente essa: o que eu posso fazer para te ajudar? Porque a pessoa é que tem que trazer qual a necessidade dela naquele momento, porque numa hora dessa são necessidades básicas, é comida, é água, é um remédio. Às vezes a pessoa quer falar assim, então se ela quiser falar, deixa ela falar. Ela vai trazer a necessidade, o que ela quer naquele momento, que ela mais precisa. E muitas vezes ela quer estar perto de alguém que ela gosta, juntar a família. A gente viu aí nesse caso como que está sendo, separa. Às vezes um vai para um abrigo, outro para outro. Fica essa angústia, uma angústia muito grande de separação, dos familiares, ou de não saber como estão, se está vivo, se não está. Então, assim, ela vai trazer, cada um vai ter uma necessidade naquele momento diferente. Alguns estão com todos os familiares juntos, mas não sabe como está a casa, o que vai ser, enfim, perdi tudo, não perdi. Então, cada um vai ter uma necessidade diferente neste momento. Então, por isso que o mais importante é perguntar como eu posso te ajudar e deixa a pessoa trazer, Eu sei que os colegas aí estão preparados, já está tendo uma triagem, para suprir essas necessidades mais básicas. Então já está se formando aí uma rede de conexão, para poder, onde eu consigo o remédio, onde eu consigo a comida, a água, O Levante está fazendo um esforço muito grande para isso, para suprir essas primeiras necessidades, Mas sempre deixando claro que às vezes a pessoa vai falar, não, eu quero, sei lá, um colchão, ou eu quero água, e ela não quer falar nada, ela só quer aquilo. Então tá bom, eu vou ver o que, como eu consigo aqui, e eu já depois entro em contato com você para suprir isso daí, para poder te auxiliar nisso daí, porque o grande problema vai vir depois, porque agora é suprir as necessidades, é ver o que pode ser feito, É tentar dormir direito, é tentar comer, é sobrevivência. Agora é uma questão de sobrevivência. E depois é que as pessoas vão começar, É uma situação assim que nunca ocorreu assim em grande escala no Brasil, Então, e foi uma questão muito, está sendo uma questão muito difícil e que, tudo tem que esperar para ver como que vai ser o movimento, como que vai se movimentar essa situação. Então, algumas pessoas já que conseguem voltar para suas casas, aí é que vão ver como recomeçar, O que fazer, o que vai ser preciso. E muitas vezes as pessoas vão querer o amparo, sim, do terapeuta e outras não, E isso acontece até mesmo com quem está lá presencial. Não necessariamente precisa ser um psicólogo ou um terapeuta. Uma pessoa estando preparada para fazer esse acolhimento, ela, às vezes está lá na linha de frente no presencial. E muitas vezes
a pessoa só vai poder, sei lá, pegar um copo de água. E aí entra a questão da nossa frustração, porque nós queremos, nós vamos chegar, às vezes, muitas vezes nós chegamos, né? Principalmente quem está no presencial, achando que, nossa, eu vou, né? Vou fazer, dar o meu máximo, eu vou fazer tudo que eu puder. Só que às vezes a pessoa não quer. Então é muito importante estar atento a isso, a necessidade da pessoa, do outro. E aos poucos ele vai, né, trazendo, ele vai conseguindo, às vezes ele vai conseguir falar um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes você vai ter que ficar ali. Quem está no presencial, por exemplo, às vezes sentar ali do lado e mostrar para a pessoa que você está ali com ela, pronto. Porque às vezes ela não quer falar nada, às vezes ela não quer nada, ela só quer ficar quieta ali. Então é sempre respeitar essa questão da necessidade que o outro vai trazer, se ele quer essa ajuda ou não. Eu sei que para nós é frustrante porque tem muita coisa para fazer que a gente pode ajudar, né? Mas a gente só pode ajudar a pessoa que quer naquele momento, que está preparada, porque é tanta confusão ali que tem no momento que a pessoa às vezes nem sabe o que ela quer, né? Então, se for para dar um abraço, perguntar se pode dar um abraço, né? Quem está no presencial. Então, sempre perguntar para a pessoa o que é o melhor para ela naquele momento, né? Porque elas ainda estão muito perdidas. E outra coisa importante também, gente, é não fazer pela pessoa. Se ela tem condições de fazer, então deixa ela fazer. Você fica ali do lado dando amparo, mas deixa com que ela faça. Isso vai ajudando, né, com que ela se sinta, ela retome ali uma pequena parte do cotidiano, da força dela. Então, às vezes ela não pode estar fazendo, ela não vai, não tem, né, ou não vai ter o mesmo cotidiano que ela tinha antes, mas é importante que ela vá fazendo pequenas coisas por ela mesma, para que ela possa se sentir útil, ela possa ir se fortalecendo, né? Porque senão a gente fica ali querendo fazer tudo pela pessoa, aí ela vai se sentir pior ainda, né? Vai se sentir sem autonomia. E é importante que ela retome a autonomia dela aos poucos, né? Nós sabemos que não vai ser uma coisa assim que ela vai poder retomar a vida de repente, como era antes, como ela fazia antes. Vai ter um processo, vai ter que ter uma reestruturação aí, mas o mínimo que ela puder ir fazendo por ela mesma, então, né, deixa ela. Para quem está atendendo online, por exemplo, às vezes a pessoa, eu estou precisando de um remédio. Então, mas como é que está aí a situação onde você está? Tem como você descer? Tem como você comprar? Tem uma farmácia perto? Porque às vezes a pessoa não tem nem só o dinheiro, aí você vai, né? Transfere o dinheiro, ela mesma consegue ir lá e comprar. Porque às vezes a pessoa ela tem condição de ir lá e pegar, só que aí a gente, né? Não, eu vou mandar alguém levar aí. E o que acontece nesses casos? Agora está nesse torpor, a mídia está toda em cima, está todo mundo ali ajudando e, né, todo mundo colaborando. Aí daqui a pouco a mídia vai embora, a água começou a baixar, a mídia vai embora e as pessoas, né, vão cada um retomando a sua vida e quem vai ficar ali são essas pessoas afetadas. E aí elas começam a sentir essa questão do abandono, a dificuldade que vai ser o dia a dia. A gente sabe que de repente vai ter questões de doenças, né, leptospirose e muitas outras questões aí a serem tratadas. Então é lógico que ainda vai ter essa rede de apoio, de amparo médico. E aí sim, depois é que o terapeuta vai começar a fazer esse trabalho mais no emocional, mais no psicológico, né? Porque é nessa hora que eles vão precisar mais desse amparo, a hora que passar esse fervor, né? Todo mundo começa a retomar suas vidas e eles vão ter que também retomar a vida deles e aí, né, se deparar com a realidade de verdade. Porque o que acontece? Como eu passei por isso, eu posso dizer que é verídico, né?
Não perdi, e graças a Deus, ninguém da família. A casa ficou inteira, mas o que tinha dentro foi tudo embora. Então foi tudo isso que eu passei também. Então vem todo aquele, né, o pessoal ajuda e dá aquela força, tá todo mundo ali, é doação, enfim, né? Minha casa eu tive que abrir um ponto de doação, porque foi muita coisa que eu ganhei, eu tive que abrir também um ponto, porque não dá, era muita coisa chegando. Tive muita ajuda sim. Só que mesmo assim, depois as pessoas é normal, elas vão ter que retomar a vida delas. E aí é que a gente começa a cair na realidade. E aí começa a vir esse torpor. E aí é que começa a chegada, né, do estresse pós-traumático que a gente fala. Então agora no momento é sobrevivência, ninguém vai pensar em estresse pós-traumático, a pessoa quer pensar na sobrevivência ali, não quer lutar pela vida ali naquele momento. Só que depois, se a pessoa já tem vários eventos, não é todo mundo que vai ter esse estresse pós-traumático, mas se a pessoa, né, já tem vários eventos ali que ela vem acumulando, e um dos fatores que isso todos nós passamos, que foi a pandemia, né? Então, assim, a pandemia foi um evento para todo mundo, né? Muitas pessoas tiveram aí estresse pós-traumático na pandemia. Então, mal se, né, se acaba esse evento, já vem esse outro. Embora isso também esteja acontecendo não só aqui no Brasil, mas em vários outros lugares. Mas as pessoas que passaram já pela pandemia, que já tiveram problemas, tendem a ter problemas agora também, né? Depois de um evento desse, porque acumulou. Ou as que tiveram e não trataram, né? Passaram por cima e deixaram. Então acumula, é o que a gente chama, né, de eventos acumulativos. E é onde começa a resistência e a resiliência da pessoa, né? Ela começa a diminuir. Então é aí onde, né, começa a ter os problemas, é, que aí vai precisar da ajuda terapêutica, vai precisar da ajuda psicológica, enfim, né? Cada um que vai saber melhor qual tipo de ajuda aceitar ou querer. Agora, para os terapeutas que de repente já tem alguma técnica que possa aplicar ali no momento que você está atendendo e você vê que a pessoa está ali muito angustiada, que todos estão, né? Mas ela está ali. E aí você pode oferecer a sua técnica se ela quiser receber no momento agora desse atendimento que a gente está fazendo de emergência, você pode aplicar. Caso não, ela fala, não, eu só quero isso, ou eu só quero respeite, né? E agora, a outra parte da questão desse vídeo é o cuidado com o terapeuta, né? Então, como eu disse, nós chegamos assim querendo auxiliar de todas as maneiras e nem sempre as pessoas querem, a gente acaba se frustrando, ou quando elas querem, a gente vai, entra de cabeça e esquece, né? Às vezes esquece de comer, esquece de beber água, não dorme direito. Então você acaba entrando ali, né, muito densamente nessa energia, nessa vibração, e é onde você começa também a ficar mal. Então, muitas vezes, em vez de ajudar, a gente acaba, né, não digo atrapalhando, mas também ficando mal e precisando de ajuda. Essa é a grande questão. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Precisamos estar muito atentos a isso, porque a gente tem que entender que a gente não é de ferro, que nós somos humanos, sim, né? Como dizia uma professora minha, eu não esqueço disso, ela fala, o psicólogo, o terapeuta, ele tem que entender que ele não é Deus. Então é isso, que às vezes a gente já chega naquela ânsia de querer fazer tudo e acaba absorvendo todo aquele impacto energético e nós acabamos por sucumbir. Então, cuidem de vocês, né? Principalmente das necessidades básicas também, mas também das necessidades energéticas. Saibam o seu limite, não ultrapassem o seu limite. Quando nós entendemos que nós somos conectados um ao outro, nós temos uma malha energética no planeta, ninguém está
isolado, somos todos conectados um ao outro, como as células do nosso corpo, né? Uma célula conectada à outra, assim somos nós, células desse planeta. Então, se eu estou bem, mesmo que eu não faça nada, só o fato de eu estar bem, eu já estou irradiando luz para as outras células. Se eu estou feliz, se eu estou alegre. Agora, se eu estou mal, eu também vou irradiar, né, negatividade para as outras células. Então, eu posso sim ajudar e devo, mas entendendo os meus limites, sabendo até onde eu consigo ir, tentando não me conectar e não me contaminar com todas as vibrações, né, que estão ali no momento, que não tem como, as pessoas lá, elas realmente, quando você, né, você perde tudo, você se vê sem o seu amparo, né, sem a sua casa. A casa, ela representa o quê? É o lugar mais seguro para nós, né? O nosso acolhimento é onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente bem. E eu não tenho mais, e agora? Como que eu vou fazer? Então é natural, as pessoas vão se sentir inseguras, vão ficar tristes, vão ter raiva, né? Isso é muito importante também entender, quem estiver fazendo esse trabalho terapêutico, então faz parte os processos de luto, né? Então às vezes a negação, a raiva, né? A barganha, tudo isso faz parte desse processo, para quem perdeu parente ou para quem, porque às vezes a gente pensa que o luto é só perder um, um parente, uma pessoa amada. Sim, é um dos maiores lutos que a gente vivencia. Mas também quando eu perco o meu emprego, eu vivencio um luto. Quando eu perco os objetos, uma casa, um carro, tudo isso faz com que a pessoa vivencie um luto, né? E ali no caso é a cidade toda, é o coletivo. Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? De como que eu vou me preservar, né? A preservação do terapeuta é muito importante, mesmo porque agora a gente vai fazer esse trabalho de emergência, mas depois é que vai vir o pesado, né? Para quem é terapeuta e psicólogo. Depois vem o mais pesado, né? Porque aí, como eu já disse, as pessoas vão ter que vão começar a entender o que realmente acontecer, e aí que vem todo esse processo de luto e vai ficando mais denso. Então, se preservem, né? E quando as pessoas forem também entrar nesse processo de, né, mais processo que vem depois, vem mais para frente. Então, entender e acolher, né? Quando a pessoa fala, ela quer falar, ela está com raiva, deixa ela falar, deixa ela externalizar isso. Nesse primeiro momento, é muito importante fazer o trabalho individual, né? Porque quando você coloca em grupo nesse momento, eles estão em muita dor, né? Então, como eu disse antes, essas conexões que nós temos, né? Essas conexões energéticas, então eles estão vivenciando um processo de dor. Se junta um grupo, por exemplo, de pessoas, acaba que às vezes em vez de dissipar essa dor, ela vai acabar criando mais raízes. O trabalho ele é em grupo ele é importante quando eu vou fazer com que crie novas memórias, né? Digamos, novas conexões neurais. Então, assim, se for para juntar um grupo que seja para um ato mais, sei lá, fazer um crochê, uma pintura, uma arte terapia, por exemplo, que possa fazer com que elas se desconectem mais dessa dor, que não é o momento agora, eu acredito, né? Com as crianças isso é mais fácil de fazer, com os adultos, mas quem tiver a oportunidade, se quiser fazer esse trabalho em grupo, não fazendo elas reviverem essa dor, né? A menos que elas queiram ali falar de começo, né? Mas não tomar todo o cuidado para que essa dor ela não se enraize mais, ela não se ramifique mais, para que ela vá se dissipando. Mas eu aconselharia no começo, se o trabalho for em grupo, que seja para trazer mais soluções,
para falar de repente da força que a pessoa tem, dos valores que ela tem, né? Como que ela vai se reconstruir, o que que ela tem ali de melhor que possa fazer com que ela possa se reerguer, né? E levando mais para o lado da construção, né? Então, nesse primeiro momento, se é para a pessoa desabafar e falar e soltar, seria melhor no trabalho individual, ok? Porque tem todo um estudo que fala sobre isso aqui. Eu não vou me estender aqui muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tem todo um estudo falando sobre isso, que nesses primeiros momentos o ideal, quando se é em situações de crise, emergência, né? Ainda mais situações climáticas, não fazer o trabalho em grupo para reviver, né, reviver esses traumas. Né? Foi um estudo que foi feito lá com os bombeiros depois do ataque das Torres Gêmeas, que trouxe muita orientação em relação a isso. Se for para trabalhar em grupo, tente trazer outras conexões, que eles possam fazer outras conexões a nível de reconstrução do que eles querem fazer para frente, para que eles comecem a restabelecer a força, né, o poder deles. Por isso que é muito importante a autonomia desde o início, né? Não podar, não querer fazer tudo pela pessoa. É lógico que em alguns casos, uma pessoa, por exemplo, de idade precisa colocar um tênis, você pode ajudar ela, né? Quando a gente fala em questão de estabelecer autonomia, deixar ela com que ela faça sozinha, se ela consegue fazer, se ela tem condição de fazer, né? Para não ficar ali a gente deixando com que a pessoa às vezes se sinta, ela já está se sentindo assim, como com um processo de perda grande, né? De tudo que ela está passando. Se eu vou lá e fico fazendo tudo por ela, é como se eu estivesse tirando mais a força dela, minando mais as energias e a força dela. Porque ela vai se sentir meio que, poxa, eu não sirvo para mais nada, estou inútil. É um processo inconsciente, não é que a pessoa pense nisso no momento, mas isso pode acontecer sim. Então é importante, né, estar ali, mostrar que você está ali para apoiar e para amparar, mas não para fazer por ela. E em relação aos terapeutas, eu reforço novamente, por favor, se cuidem, se amparem, se nutram. A gente só consegue nutrir o outro se eu estiver nutrido, né? Um exemplo simples que todo mundo dá é a questão da máscara do avião. Quando você vai andar de avião, se acontece algum acidente, caiu a máscara, quem tem que colocar a máscara primeiro é em você. Depois você vai colocar no outro, mesmo que você esteja com seu filho do lado, com seu pai, com a sua mãe, é em você, porque se você não estiver bem, como que você vai cuidar do outro? Então, é isso que a gente precisa entender. E também eu vou estar aqui oferecendo meu apoio e acolhimento aos terapeutas, tá? Isso depois vai ser aí passado para o grupo, né? E eu espero que possamos aí juntos, né, superar aí, auxiliar no que for realmente preciso. Temos o amparo, né, do alto para podermos também auxiliar e amparar todas essas pessoas que estão precisando de nós nesse momento. Agradeço a todos e força para todos nós. Levante Rio Grande do Sul.